Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui para o 13º domingo do tempo comum, a leitura orante. O texto do Evangelho é o de Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 62. É para esse domingo 26 de junho. Vamos lá, pois. O momento primeiro é o da leitura, para então sim a oração. Começo. Quando se completaram os dias de sua assunção, ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar-lhe tudo. Eles, porém, não o receberam, pois caminhava para Jerusalém. Em vista disso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que ordenemos que desça fogo do céu para consumi-los? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os. E partiram para outro povoado. Enquanto prosseguiam viagem, alguém lhe disse na estrada: Eu te seguirei para onde quer que vás. Ao que Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse ao outro: Segue-me. E ele respondeu: Permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Ele replicou: Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Outro disse-lhe ainda: Eu te seguirei, Senhor, mas permite-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu: Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. É esta, meu irmão, minha irmã, a palavra do Evangelho deste 13º domingo. Palavras duras, não? Olhem, na realidade, é um momento difícil da vida de Jesus. É um momento difícil do seu ministério messiânico. Já são 3 anos de atuação em torno de Cafarnaum, a cidade, mas também estiveram em muitos outros lugares. Sempre Cafarnaum como base, o lago, sabemos das várias travessias. O caminho agora é para Jerusalém. Quando se completaram os dias de sua assunção, tomou resolutamente o caminho para Jerusalém. É assim que foi traduzido, mas é importante ter uns olhares atentos às palavras mediante as quais o evangelista se expressou. Quando se completaram os dias de sua elevação. Elevar a nossa mente é um movimento de baixo para cima, elevando-se. Mas não tem uma noção aqui apenas espacial. Quando chegou o tempo do Senhor assumir de vez o caminho definitivo de sua missão, que o levaria
a cruz e a ressurreição e a ascensão, eis a elevação. Quando se completaram os dias de sua assunção, ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém. O que apareceu aqui como resolutamente, na realidade, literalmente, Jesus tomou com a cara fechada, com o rosto severo, com o rosto endurecido e se dirigiu a Jerusalém, como se fosse uma decisão tão tenaz, assumida com tanta força, que nenhuma outra palavra o influenciaria tanto quanto a determinação de fidelidade ao Pai. Literalmente, Jesus endureceu o rosto, uma fisionomia, um senho severo, e tomou o caminho de Jerusalém. Enviou mensageiros à sua frente. O envio de mensageiros é próprio daqueles que, à época, estavam para anunciar a chegada de uma grande pessoa. E para preparar-lhes o caminho, hospitalidade, entraram num povoado de samaritanos. Não o acolheram bem, não o acolheriam na realidade, porque ia para Jerusalém. Entre os samaritanos e os judeus, as relações não eram boas. 721 anos antes de Jesus, os assírios conquistaram a região norte, Samaria, central melhor, na região da Galileia. Para lá levaram outros povos e de lá levaram os judeus que naquela região habitavam. Estes povos mesclaram-se com os judeus. Surgiu uma miscigenação racial, mas também religiosa. Os judeus não os aceitavam por falta de pureza religiosa. Eles até, samaritanos, edificaram em Samaria um outro templo que se diferenciava daquele de Jerusalém. Bem, as tensões cresceram. No Oriente, não dar hospitalidade era uma ofensa das mais graves. Não acolheram os samaritanos alguém que ia para Jerusalém. Rejeição. Então, por não encontrar hospitalidade, eis a tentativa de Tiago e João. Queres que ordenemos que desça fogo do céu para consumi-los? O profeta Elias, vimos no domingo passado também, era um profeta muito severo e também muito dado a reações violentas. E invocou o fogo do céu para destruir alguns inimigos. E veio o fogo do céu. 760 anos antes de Cristo. Aqueles discípulos, Tiago e João, mas aqui são nomes representativos, falam em nome de todos aqueles que imaginam que com o nome de Deus se pode também optar por caminhos violentos. Jesus já tomara o caminho com a fisionomia sorumbática, determinada, com atitudes severas. Vai para Jerusalém testemunhar o amor de Deus que perdoa. Eles propunham um gesto de violência. Jesus se voltou para eles e os repreendeu. O verbo repreender é o mesmo usado, como no domingo passado. Também, esta vez, aparece o mesmo verbo. Jesus repreendia os demônios. Aqui repreendeu os dois discípulos. O que é? Qualquer forma de apresentar
Um Deus violento é como se estivesse com inspirações diabólicas. É isso mesmo. E então, estando em caminho, apareceram as exigências. Eu te seguirei para onde for. Olha, as raposas têm suas tocas, os pássaros os seus ninhos. Para ir a Jerusalém, será com o Senhor Jesus? Talvez tenha que aceitar a falta do que não falta nem para raposas, nem para passarinhos. As raposas, na toca, a toca é um lugar de refúgio, de proteção. Os ninhos também para os passarinhos. Quem segue Jesus não vai dispor de todas essas proteções. É por causa de Deus, não por outro critério, que vão com ele para Jerusalém. Enterrar meu pai, então isso, sabe? Não é que Jesus está aqui a desmerecer o sepultamento do pai. Na cultura da época, se um bom judeu estivesse no templo de Jerusalém a oferecer para Deus um sacrifício e soubesse que o pai havia falecido, ele poderia deixar de oferecer o seu culto e o seu sacrifício a Deus e ir sepultar o pai. Agora com Jesus, ele não pretende que alguém deixe o seu pai, deixe de sepultar. O evangelista pretende que o leitor compreenda que o mais elevado dos deveres, sepultar o próprio pai, até este, por mais nobre que seja, ainda não tem a mesma grandeza do que seguir o Senhor no seu caminho para Jerusalém. Ou então despedir-se. Senhor, deixe-me despedir-me dos meus. Mas o Senhor novamente objeta. É o evangelista que faz todo esse processo reflexivo de teologia. Por mais nobres que sejam os afetos familiares, aliás, nobilíssimos, mas ainda eles não chegam à grandeza do que significa ir com o Senhor, o discípulo ir com seu Senhor para Jerusalém. Vamos lá, meu irmão, minha irmã, para a segunda parte da nossa leitura orante. Como fazemos sempre, tudo começa por um momento de recolhimento. É para ajudar a nossa própria corporeidade a participar. Não temos outro modo senão com o nosso corpo. Não temos outro modo para orar senão contando com a retaguarda corpórea. Ponha-se numa posição, ponhamos-nos, eu aqui, você aí, numa posição que favoreça o recolhimento, a quietude. Feche os olhos, favorece a quietude e a reflexão. Respire profundamente uma primeira vez. Parece algo banal, mas é de uma força muito grande para condicionar o próprio organismo à atitude silenciosa e orante. Vamos lá. Respirando profundamente uma vez.
outra vez ainda. E agora vamos pedir ao Senhor, ao Espírito de Deus. Vamos pedir que Ele venha participar dessa nossa oração. Seu autor, quando escreveu, era movido pela força do Espírito Santo, que o leitor orante, ao ler, participe daquele mesmo dinamismo do Espírito de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos imaginar as cenas todas, as que encontramos no texto de João, capítulo 9, versículos 51 a 62, que é o evangelho desse 13º domingo. Os olhos fechados para que a imaginação não seja afetada por influências outras que não as imagens do próprio evangelho. Quando se completaram os dias de sua elevação, o Senhor Jesus tomou resolutamente o caminho de Jerusalém. Podemos aqui, o texto não nos oferece muitas imagens aqui, mas podemos aqui imaginar o Senhor Jesus por alguns dias até mais recolhido, mais reflexivo, menos milagres, isolado das multidões, apenas os discípulos por perto, quem sabe até atemorizado, inquieto, introspectivo. Começava o Senhor Jesus a perceber já. As hostilidades estavam crescendo. As multidões queriam somente seus milagres. Nem os discípulos compreendiam. Mas tomou resolutamente o caminho para Jerusalém. Como expliquei, com a fisionomia severa, sem muitas expressões humoradas, sem vivências espirituosas, parece atemorizado, preocupado, quem sabe angustiado, mas determinado. Enviou mensageiros à sua frente. Tente até imaginar aqueles discípulos pedindo nas vilas, nas cidades, se quando ele passar haveria lugar para Jesus. Bate numa casa, noutra, não havia hotéis. E a hospitalidade era um dos deveres mais sagrados da cultura da época. Nunca alguém dizia que não hospedaria. Mas agora estão dizendo: vai para Jerusalém, não é bem-vindo aqui. Já fora rejeitado várias vezes o Senhor, mas agora começa a perceber, ainda antes de partir, vai se acentuar a rejeição a Ele. Há dois que se aproximam, Tiago e João, até o chamam de Senhor, que lhes propunha invocar fogo do céu.
Podemos até imaginar se Jesus os repreendeu. Não existem repreensões feitas com sorrisos. Jesus contrariado, com palavras severas, quem sabe, àqueles dois, ainda não compreenderam que o Deus, o Pai, de quem Jesus era revelador, não fazia as opções dos homens, eram outras. E aqueles discípulos ainda não entenderam. Jesus já lhes ensinara, ele lhes falara do caminho para Jerusalém. E estão a insistir num seguimento marcado por critérios por demais humanos, sem as lógicas de um Deus misericordioso. Talvez Jesus tenha perdido a paciência, tenha falado com severidade, talvez os tenha questionado. O que pretendem, o que querem, senhores discípulos? Ainda não perceberam? É bem possível. Mas lá estão eles a partir. Estão em caminho. O Senhor Jesus vai à frente, como relata o evangelista Marcos. É Jesus que puxa a fila. Os outros vão até com medo, informa o evangelista. E enquanto prosseguiam, o caminho é Jerusalém, as multidões já não estão presentes, os milagres já perdem a sua força. A grande estrada é aquela que vai revelar o extremo do amor. Alguém se aproxima, eu te seguirei para onde quer que vás. A resposta de Jesus é: o caminho para Jerusalém pode até faltar. A quem caminha para Jerusalém, o que não falta, a raposas e a pássaros, tocas e ninhos. Está disposto? Jesus vai a Jerusalém não para perder a vida, mas para dar a sua vida. Os discípulos hesitam, titubeiam, pestanejam. Um outro: pode esperar, Senhor, vou enterrar o meu pai. O evangelista pretende que o leitor compreenda. Tente imaginar o Senhor Jesus a dizer a alguém: os mortos, há quem cuide deles. Segue-me. Nada tão elevado quanto o apreço pelo direito de sepultar o Pai. Claro, o discípulo sabe, o leitor também sabe, não é que Jesus é tinhoso ou quer ou é inflexível, não é isso. Mas o autor pretende que o leitor de qualquer época compreenda. Não há outra verdade maior do que esta: ir com Ele e dar a vida. Sepultar o Pai é chorar uma vida que se perdeu. Ir com o Senhor é oferecer a própria vida para que todos ganhem. É um conflito interno, parece um conflito de verdades. Sepultar o Pai ou seguir. Nenhuma verdade é maior do que esta. O evangelista, repito, não pretende que o discípulo ignore os pais, não. Mas que até esta verdade tão evidente, até esta está subordinada a um princípio maior. Isto é, tente imaginar aqueles discípulos titubeantes, hesitantes, desapontados. Até então tudo fora bem,
muitos triunfos, muitas conquistas e muitos sucessos e muitas multidões a correr, a fluir para Jesus. Como pode uma opção dessa? É preciso que eles revejam absolutamente todos os seus critérios. Senão, vão se parecer com os inimigos de Jesus. Tente imaginá-los. E agora, feche os olhos e diga ao Senhor, na sua oração, na sua intimidade, peça ao Senhor que lhe ajude, que me ajude, cada um de nós, a escolher o Senhor Jesus dos Evangelhos, não aquele das minhas preferências. É um despojamento muito exigente. Eu não tenho forças, o Senhor tem. Então que seja Ele a minha força. Vou lhe falar, é a hora da minha oração.